Tudo que vem de Deus é certo e evidente. Desde Gênesis, a história de toda a humanidade é Deus indo atrás do homem e o homem fugindo de Deus. Deus reconciliando o homem e o homem se distanciando de Deus. Deus se revelando ao homem e o homem deturpando Deus. Essas evidências contam a história de um povo em rebelião, mas também contam a história daquele que viria para reconciliar todas as coisas. E ele veio. Veio não só para nos redimir, mas veio para nos revelar o Criador. O próprio Deus encarnado, nos ensinando a caminhar em meio ao caos, sendo o sacrifício vivo que reorganizou todas as coisas. Diante disso, somos chamados a evidenciar esse sacrifício. Jesus disse que os verdadeiros discípulos estão no mundo, mas não são do mundo. Isso consiste em estar, mas não pertencer. Muitos são os pensamentos, doutrinas e ideologias, mas sabemos que só um caminho nos leva à vida eterna. Então, assim como o sal dá sabor e a luz ilumina, as evidências dos verdadeiros cristãos são claras. Elas apontam para alguém que é muito maior do que elas. Evidências da salvação. Interceder e buscar a presença do nosso Deus. Marcos 16, versículo 15. Marcos 16, verso 15. Quem achou diz achei. Quem não achou diz espera aí. Combinado. Marcos 16, verso 15. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa série chamada Evidências da Salvação. E nós vamos falar sobre uma cultura, a cultura do evangelismo. O texto diz assim: E disse-lhe Jesus: Vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles serão curados. Depois de lhe ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda a parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que os acompanhavam. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre a cultura do evangelismo. Eu não sei o quanto é claro ou não o conceito de cultura, mas cultura é um conjunto de ideias que é passado de geração em geração. Por exemplo, a nossa igreja é uma igreja que carrega uma cultura muito forte, a cultura de uma igreja família, a cultura de uma igreja familiar. No passado, tínhamos o slogan de uma família cheia de esperança. Hoje nós temos um outro slogan que carregamos muito forte, que é uma família para você pertencer. Mas a cultura família tem sido passado de geração em geração. Nós entendemos então que biblicamente o evangelismo, ele não pode ser um ministério dentro da igreja. O ministério de evangelismo, ele não pode existir de maneira que alguns estão lá evangelizando e os outros estão apenas assistindo. O evangelismo não pode ser a vocação específica de um grupo de pessoas distinta, não. A evangelização, ela é o estilo de vida do cristão. A evangelização é a cultura da igreja. De forma que um crente que não evangeliza, ele precisa urgentemente ser evangelizado. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada, porque essa é aquela igreja que deixou Jesus do lado de fora. É a igreja de Apocalipse 3 que Jesus está batendo e dizendo: olha, eu não estou aí dentro, vocês estão sendo igreja, mas vocês me colocaram para fora. A evangelização precisa ser a nossa cultura, precisa ser o nosso estilo de vida, a cultura da família de Deus que não para de crescer. O que é a cultura do evangelismo? É a cultura da família de Deus que não para de crescer.
De forma que na prática evangelizar nada mais é do que você revelar a família de Deus para as pessoas. Evangelizar nada mais é do que você falar: olha, por mais que o teu pai terreno tenha te abandonado, por mais que a tua mãe tenha te deixado, o teu Deus nunca te deixou. Você tem uma família espiritual que vai cuidar de você, e você tem um irmão mais velho que morreu numa cruz para que você pudesse ser adotado como filho de Deus. Queremos então, a partir dessa mensagem, propor essa cultura do evangelismo no nosso meio. E para criarmos uma cultura, eu quero trazer para vocês alguns artefatos. E o primeiro artefato da cultura do evangelismo é a visão. Anote aí, você que gosta de anotar, isso acelera o seu crescimento, faz com que você absorva muito mais. A primeira coisa que a igreja de Jesus hoje precisa é de visão. Sim ou não? E o texto diz assim: vão pelo mundo todo. Em João 4:35, Jesus, em concordância com esse texto, ele diz assim: abra os olhos e vejam, os campos eles já estão prontos para a colheita. Jesus, nesses dois textos, ele nos mostra a visão de um mundo, mas criando a imagem de uma colheita. Muito mais do que aquele mundo que você conheceu na escola, aquele globo terrestre, Jesus ele está criando para nós aqui a visão de um mundo que é representado por um campo que está pronto para ser colhido. Se palavras criam imagens, todas as vezes que você ouvir a palavra mundo, eu gostaria que viesse na sua mente a imagem de um campo pronto para ser colhido. Queridos, se antes da criação existe um propósito, eu e você precisamos entender o propósito e o porquê nós estamos aqui. Eu e você não estamos aqui a passeio. Eu e você não estamos aqui para curtir essa vida. Eu e você não estamos aqui para construir um império ou tornar o nosso nome famoso. Tudo isso é uma distração. Tudo isso é uma distração nas nossas vidas. Jesus está dizendo: olha, erga os teus olhos para você ver, não só aquilo que eu quero que você faça, mas principalmente quem você é e o que você deve fazer enquanto você está aqui. Porque Jesus, na oração sacerdotal de João 17, ele diz assim: Pai, eu tenho te glorificado. E eu te pergunto, como é que Jesus glorificou ao Pai? Ele mesmo disse: tendo concluído o que tu me destes a fazer. Ou seja, como é que eu e você glorificamos a Deus? Será que é erguendo as nossas mãos, abrindo os nossos lábios para cantar, mas de segunda a sábado vivendo uma vida que é incoerente com o Evangelho? Será que é isso que é glorificar a Deus? Entregar o meu dízimo e a minha oferta, mas em contrapartida não ser generoso, não ajudar as pessoas que precisam? Não. Eu glorifico a Deus quando eu concluo aquilo que Ele me pediu para fazer. E Ele disse: olha, vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho, vão e façam discípulos de todas as nações. Por isso o que eu quero deixar claro para vocês é que a principal evidência da salvação nas nossas vidas não é uma camiseta com uma mensagem evangélica. Não é você conhecer toda a escritura, porque até Satanás conhece, e conhece muito mais do que muito crente hoje em dia, porque ele conhece a Bíblia de capa a capa. Ele teve tanta ousadia que usou a própria Bíblia para tentar Jesus Cristo. Então, uma evidência muito forte da salvação é eu entender quem eu sou, o que eu estou fazendo aqui na terra, e eu glorificar a Deus concluindo o que Ele me deu a fazer. Por isso, querido, ao olhar para um texto como esse, nós temos que fazer uma reflexão. Olhar para um texto como esse é como olhar para um espelho. E é interessante porque toda pessoa, quando olha para o espelho, ela tem uma reação imediata. Qual que é a reação que todas as pessoas têm quando olham no espelho? Se ajeitar, se arrumar. É verdade ou não é? Todo mundo, quando olha no espelho, ajeita o blazer, arruma o cabelo, arruma a sobrancelha. Nós não podemos olhar para um texto como esse e não consertar as nossas vidas.
Nós não podemos olhar para uma mensagem como essa e continuar vivendo do mesmo jeito. Uma das evidências da salvação é o fato de revelarmos a família de Deus. Por isso, erga os seus olhos para ver. O mundo está completamente perdido sem Jesus. Do doutor ao analfabeto, do cientista ao ignorante, da metrópole à zona rural, do religioso até o ateu. O mundo está perdido sem Jesus. É verdade ou não é? Você sabe o que tem em comum uma pessoa que bebe o dia inteiro, uma pessoa embriagada, um viciado em drogas, um viciado em pornografia, ou alguém que tira a sua própria vida? Você sabe o que todos eles têm em comum? A palavra desespero, dor. Eles estão tentando acabar com a dor que existe dentro deles, ou eles estão tentando anestesiar uma dor que eu e você talvez não consigamos entender por termos Jesus dentro de nós, por termos como fruto do Espírito Santo a paz, o amor, a bondade, o domínio próprio. Talvez eu e você vamos olhar para essas pessoas e a gente não vai conseguir entender, mas elas estão tentando anestesiar uma dor existencial. Elas estão tentando curar uma ferida que está aberta. Agora, eu e você sabemos que essas coisas podem até trazer um alívio imediato, como um remedinho, mas essas coisas não vão trazer a verdadeira cura. Eu e você sabemos o que é que pode libertar essas pessoas. Eu e você conhecemos a verdadeira cura, e essa cura se chama Jesus Cristo. Por isso, erga os seus olhos para ver. O pecado separou o homem de Deus, do próximo, mas também separou o homem de si mesmo. E é isso que Jesus está nos mostrando. Tamanha violência, tamanha imoralidade, tamanha promiscuidade só revela alguém que está desconectado de Deus, que está desconectado de si e que também está desconectado do seu próximo. Deixa eu te ajudar a entender o que Jesus está querendo te mostrar. A Índia hoje é um dos países mais populosos de todo o mundo. Para vocês terem uma ideia, só na Índia existem mais de 330 milhões de falsos deuses. Agora, 330 milhões de falsos deuses, e ainda assim, 92% da população da Índia vive num estado de extrema miséria. Por quê? Porque eu e você conhecemos o verdadeiro Deus. Não importa, você pode ter 10, 20, 30, 50 falsos deuses na sua vida. Isso não vai trazer benefício nenhum, vai te distrair, vai te manter na miséria. Nós sabemos quem é que pode libertar, quem é que pode curar, é Jesus Cristo. Erga os seus olhos para ver. Tire os seus olhos da sua dor momentânea, do seu umbigo. Sabe, às vezes você sai de casa reclamando porque não tem uma peça de roupa tal, mas você tem tanto para agradecer. Tem milhões de pessoas na Índia no estado de extrema miséria. Erga os seus olhos. A fisiologia de erguer os nossos olhos é muito interessante, porque literalmente eu tiro os olhos do meu corpo, literalmente eu tiro os olhos da minha vida e eu passo a olhar para o outro. Em toda a África, há mais ou menos 2.000 línguas. Um continente rico em cultura, mas completamente miserável. Até hoje a palavra de Deus foi traduzida apenas para 335 línguas africanas. Você tem ideia do que isso significa? Mais de 40 milhões de pessoas no continente africano não têm sequer uma porção da Escritura nas suas mãos. Um texto bíblico, um versículo traduzido no seu idioma. Das 40 nações mais pobres do mundo, 32 delas estão no continente africano. Por que será? Eu e você sabemos a resposta. Porque a igreja brasileira está guardando as 7 chaves, a cura
da humanidade. Querido, existe uma palavra profética para a nossa nação, existe uma palavra que esse é o tempo em que a igreja brasileira vai enviar missionários para o mundo inteiro. Esse é o tempo do Brasil fazer a diferença nas nações. Mas sabe qual é a leitura que eu tenho feito? O brasileiro entendeu a visão de Deus, porque não importa aonde você vai, tem brasileiro. Não importa. Pode ser o país pequenininho que for, você chega lá, tem brasileiro. O brasileiro entendeu a visão, mas não entendeu o propósito, porque ele vai, mas vai legal. Ele vai, mas ele vai pensando em se salvar, ele não vai pensando em salvar os outros. Ele diz assim: não, eu vou conseguir uma vida melhor para minha família, eu vou lá para me salvar. Ele entendeu a visão, mas ele está desobedecendo o propósito, porque Deus não mandou a gente fugir. Deus mandou a gente para fazer a diferença, e para fazer a diferença, o povo de Deus precisa se capacitar. Você precisa se capacitar para aquilo que Deus quer fazer, querido. Olha só, agora nós vamos fazer um próximo evento na Praça Raul Soares. Você não tem ideia da dificuldade que é para conseguir um alvará. Você não tem noção da dificuldade que é para conseguir fazer um evento na praça. Não pode pôr nada em cima do gramado, não pode usar a energia da praça, a igreja tem que pagar, tudo é muito difícil. Você vai na praça hoje, tem um monte de boneco em cima da grama, tem um monte de gente estragando as plantas. Existem 2 pesos e 2 medidas. Por quê? Porque ao invés do povo de Deus estar dentro da cultura, porque ao invés do povo estar fazendo a diferença, ao invés do povo de Deus estar se capacitando para fazer a diferença, a gente vive fugindo, a gente vive se esquivando. Nós vivemos assim, e chegou o tempo de Deus levantar a sua igreja para ser luz, para ser sal. Sabe, você não pode se contentar em ser um pedagogo meia boca. Deus te chamou para uma reforma da educação no nosso país. Esse modelo de ensinar e os outros engolirem não funciona mais. Nós precisamos reinventar a maneira de educar. Você não pode ser um executivo meia boca, medíocre, mediano. Você tem que ser alguém que vai fazer a diferença no reino de Deus. Você tem que ser alguém que vai cooperar com o nosso planeta. Você não pode se contentar em ser um profissional mediano. Você não pode trabalhar pelo salário. O salário tem que ser consequência natural da sua vida. Você tem que trabalhar para fazer a diferença. E não importa onde você está. Não importa se você dirige um aplicativo, se você é um Uber, não importa se você é um enfermeiro. Ontem nós fizemos um culto para os pacientes de 2 médicas aqui da igreja, que levaram os pacientes e os familiares todos para sua casa, e nós fomos lá pregar o evangelho para aquelas pessoas. Tivemos muitas conversões ali naquele lugar, mas 2 médicas que entenderam a sua vocação, e no final elas deram uma palavra que me marcou muito. Elas falaram assim: vocês não conhecem quem eu sou, vocês conhecem o meu passatempo. O meu passatempo é ser médica. Eu sou filha de Deus. E eu vim aqui revelar para vocês aquilo que Ele fez na minha vida e aquilo que Ele quer fazer na vida de vocês. Esse é o meu e o seu papel, fazer a diferença, pregar o evangelho. Jesus é o único caminho, não existe outro. Não há outra saída para esse mundo que não seja Jesus. Por isso o evangelho precisa ser pregado o tempo todo. Nós podemos até criar leis que vão colocar aquelas pessoas que são corruptas na cadeia, mas se o evangelho não for pregado, amanhã nós teremos o dobro de corruptos, porque é o evangelho que transforma. Você pode pegar todos os moradores e colocar numa vila e colocar numa casa, amanhã tem o dobro de morador de rua. Sabe por quê? Porque é o evangelho que transforma. Mas cadê a pregação do evangelho? Aonde que está o povo de Deus? Muitos hoje são que nem um espião dentro das suas empresas. Ninguém sabe que você está lá, ninguém sabe da sua identidade, ninguém sabe o que você faz, ninguém sabe o que você é. Por quê? É vergonha de Deus? Por quê? É medo da perseguição? O que faz você viver assim?
Porque existe um texto na Bíblia que diz que se você negar a Deus diante dos homens, Ele também vai te negar. Acorda, igreja. Acorda, nós precisamos acordar. Deus não nos colocou no marco zero dessa cidade à toa. Nós estamos aqui com um propósito claro e definido: transformar a nossa cidade. Agora, esse prédio não transforma a vida de ninguém. O nome dessa igreja não transforma a vida de ninguém. O que transforma a vida de alguém é o Jesus que está dentro de mim e está dentro de você. Agora, por que não estamos pregando? Sabe o que vai acontecer nessas eleições? Duas coisas podem acontecer. Se um lado ganhar, a igreja vai ser provada no conforto. A igreja vai ser provada no acesso ao poder. Jesus vai ver se o coração da igreja está centrado nele ou nessas coisas. Se o outro lado ganhar, a igreja vai ser provada na perseguição. A igreja vai ser provada do mesmo jeito, mas a aprovação de Deus não virá para destruir a igreja, mas para que ela cresça. Será que estamos atentos ao que está acontecendo no mundo? Será que estamos prestando atenção ou estamos vivendo de maneira distraída? Ou não estamos atentos ao que Deus está fazendo? Ou não estamos atentos àquilo que Deus quer fazer? Querido, nós somos filhos de Deus. Nós não podemos viver distraídos. Nós estamos andando na luz. O nosso Pai tem um canal direto conosco, Ele fala ao nosso coração, Ele revela a sua palavra ao nosso coração. Por isso, erga os seus olhos para ver. Hoje o Islã já ultrapassou o catolicismo romano, e dentro de poucas décadas terá alcançado bilhões de pessoas no mundo todo. Só para vocês terem uma ideia, o islamismo cresceu cerca de 500% nos últimos anos. Em contrapartida, o cristianismo cresceu 47%. 500% o Islã cresceu. O alvo do Islã é alcançar o mundo inteiro, e esse alvo já está acontecendo. Hoje o Islã é a religião majoritária em 43 países. Só na Europa hoje os nossos templos estão sendo vendidos. Erga os seus olhos para ver, porque aquilo que aconteceu na Europa está acontecendo na América do Norte, e se não acordarmos, um dia vai acontecer também no Brasil. Hoje a Inglaterra já não é mais o país de John Wesley, Charles Spurgeon, Martin Lloyd Jones, não. John Stott, não. Hoje a Inglaterra é o país de darks, é o país do ateísmo. Por isso Jesus está dizendo: igreja, acorda. Na Bíblia há um texto onde as pessoas tiravam dinheiro do bolso para financiar uma mentira. Eles pegavam dinheiro e eles investiam para que uma mentira fosse propagada. Hoje as pessoas dão a sua vida por um falso Deus, e nós que servimos ao único e verdadeiro Deus, ao Senhor dos Exércitos, ao único que pode mudar a vida das pessoas, nós estamos calados. A igreja de Jesus está em silêncio. Se você andar pelo meio da praça, você vai ver milhares de pessoas ali, vestidas com a camisa do MST. Eles não têm vergonha do que eles estão fazendo. Eles acreditam numa causa e eles estão pregando essa causa. E nós que acreditamos no Evangelho, nós muitas vezes nos envergonhamos. Partido político não muda a vida de ninguém. Jesus muda. Jesus muda, Jesus transforma, o Evangelho cura. Mas por que estamos calados? O que está acontecendo com a igreja de Jesus? Levantai e vedes, os campos estão prontos para a ceifa. Só nos Estados Unidos hoje são 6 milhões de muçulmanos. Hoje o Islã investe mais dinheiro na América do que toda a igreja cristã investe em missões. Você prestou atenção nesse dado? Hoje o Islã investe mais recurso na América do que toda a igreja no mundo inteiro investe em missões. Nós levantamos aqui um fundo missionário. Nós levantamos. E posso abrir o meu coração para vocês? Eu fiquei com vergonha do valor que a gente se comprometeu. O valor que a igreja inteira se comprometeu não sustenta um missionário no campo. Quem dirá a família dele.
O que está acontecendo com a igreja de Jesus? Porque qualquer McDonald's hoje, para uma família de 4 pessoas, não fica menos de R$ 80. O que está acontecendo com a igreja de Jesus que valoriza mais um McDonald's do que uma vida sendo alcançada? O que está acontecendo com a igreja de Jesus que é capaz de ficar postando nas redes sociais mais de política do que sobre um Jesus que transforma? O que está acontecendo com a gente? Nós precisamos de um avivamento. E sabe o que é um avivamento? É você trazer à vida quem está morrendo. Avivamento não é para o perdido que está morto e precisa de ser ressuscitado pelo Espírito Santo. Avivamento é para a igreja, para as igrejas que estão morrendo, para as igrejas que são distraídas, para pessoas que preferem investir nelas mesmas do que no reino de Deus. Por isso Jesus diz: erguei os vossos olhos, porque enquanto as falsas religiões prosperam, nós, a igreja de Cristo, estamos acomodados. Como disse Paulo Borges Júnior, o maior problema do mundo não é o espírita, o macumbeiro, o drogado, o homossexual. O maior problema do mundo é que a igreja está em silêncio. A igreja está calada. O maior problema do mundo é que a igreja está com a luz apagada. E aí as trevas prosperam. De acordo com algumas pesquisas, 97% das pessoas que participam de uma igreja cristã, 97% não tem envolvimento algum com a obra missionária. E talvez esse seja a demonstração da nossa igreja. Eu creio profundamente que nos falta visão. Porque se fosse um filho nosso, venderíamos tudo. Mas porque é o filho do outro, a gente não abre mão de um cachorro quente. Se fosse o nosso filho no hospital, você venderia sua casa, seu carro? Eu estou mentindo? Você levantaria uma vaquinha online, você venderia bombom na rua, você faria o que fosse preciso para salvar a vida do seu filho. Mas você não consegue amar aqueles que não estão dentro da sua casa. Sabe por quê? Porque amor a gente não improvisa. Nós só damos aos outros aquilo que primeiro recebemos de Deus. A sua falta de amor ao próximo revela muito sobre a sua vida com Deus. Meu querido, erguei os vossos olhos. Quando o presidente John Kennedy foi assassinado, 12 horas depois, o mundo inteiro sabia da morte dele. Jesus Cristo morreu há mais de 2000 anos atrás. E muitas pessoas ainda nem sabem da existência dele. Hoje a Bíblia não foi traduzida ainda nem para 1/3 das línguas faladas. Nós precisamos levantar os nossos olhos para ver que os campos estão prontos para a colheita. Nós precisamos erguer os nossos olhos para ver que sem Cristo o mundo está caminhando a passos largos para o inferno. Que sem Cristo as pessoas estão caminhando para a perdição. Nós precisamos erguer os nossos olhos para ver que as falsas religiões só estão prosperando porque a verdadeira decidiu se calar. Nós precisamos erguer os nossos olhos para ver que a igreja é a estratégia de Deus para alcançar a vida das pessoas. A igreja não é um clube, a igreja não é um lugar de entretenimento, a igreja não é um lugar de você se satisfazer, a igreja não é um lugar para você ser massageado no seu ego, a igreja não é um lugar para você ser agradado, a igreja é um lugar de cura, libertação e salvação. Eu e você não viemos aqui para sermos louvados como deuses, mas para louvar um único e verdadeiro Deus, para sermos capacitados pelo seu Espírito Santo, empoderados da autoridade divina, para que possamos iluminar um mundo que vive em escuridão. O segundo artefato da cultura do evangelismo é um bom testemunho. Jesus diz no verso 15: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Querido, pregar o evangelho não é apenas colocar um vídeo no YouTube. Na verdade, nem isso a gente faz. Nem compartilhar as pregações você faz.
Você compartilha música, você compartilha um monte de coisa que você gosta, mas você não coloca nas suas redes sociais um testemunho, uma pregação. Mas não é só isso. Pregar o Evangelho de Jesus não é apenas convidar as pessoas para vir à igreja e largá-las aqui dentro como se algo mágico fosse acontecer. Pregar o Evangelho é você ter uma vida coerente com a fé que você professa. Pregar o Evangelho é você viver 24 horas uma vida digna do reino de Deus. Porque não adianta você ser luz dentro da igreja, aqui dentro já está muito iluminado. Você precisa ser luz onde está escuro. Você precisa procurar os piores trabalhos da sociedade e entrar lá. Você precisa encontrar as piores faculdades para você estudar lá. Para que talvez você lá dentro possa promover uma revolução naquele lugar. A igreja tem que parar de fugir dos problemas. A igreja tem que parar de tentar se salvar. A igreja tem que parar de tentar encontrar um clube para ela, o melhor lugar para ela estar. O melhor lugar para a igreja de Jesus é no meio da escuridão. Pregar o Evangelho é ter uma vida coerente. É convidar as pessoas para ver Jesus em nós. É convidar as pessoas para ter um encontro com Ele a partir de uma relação com você. O que significa então ser uma testemunha? Imagine que você tenha sido convidado para depor. Nós temos aqui muitos advogados nessa manhã. Imagine que você seja convidado para depor. E aí você começa a falar para a polícia daquele crime que você viu. Você começa, olha, eu vi isso, eu vi aquilo outro. E aí de repente você começa a falar assim, mas sabe, eu acho o seguinte, a minha opinião é essa. O juiz vai mandar você se calar. Porque ser testemunha não é falar do que você acha. Ser testemunha não é falar o que você pensa. Ser testemunha é você falar do que você viu, ouviu, experimentou. Ser uma testemunha de Cristo não é você falar a sua opinião sobre Ele. É você mostrar com a sua vida aquilo que Ele fez em você. Ser uma testemunha de Jesus é você falar daquilo que você está vendo e ouvindo. Não é o que você acha, não é o que você pensa, não é se você concorda ou não. É ser uma testemunha fiel. Amém, igreja? Glória a Deus. E os apóstolos entenderam isso. Atos 4:20 diz assim: não podemos deixar de falar daquilo que temos ouvido e visto. Não podemos deixar de falar. Nós, como igreja de Jesus, não podemos deixar de falar. Ao longo da história foi exatamente isso que as pessoas fizeram. Elas só contaram o que viram e ouviram. Em Marcos 5:19, Jesus liberta um homem endemoniado. Esse homem liberto, ele pede Jesus para que ele seja um seguidor, mas Jesus diz assim: olha, vai para sua casa e conta para todo mundo aquilo que eu fiz. Qual que era a mensagem que esse homem carregava? Aquilo que Jesus fez. Mas hoje muitos querem aprender teologia sistemática, angiologia. Ah não, eu preciso me capacitar para depois falar de Jesus. Não, apenas conta o que Jesus fez na sua vida. Quem já deu um passo pode ensinar o outro a dar um passo também. Quem já se encontrou com Cristo pode ensinar as pessoas a se encontrarem com Ele também. Esse homem endemoniado não foi só para a casa dele. O texto diz que ele foi para uma região chamada Decápolis. De 10 e polis de cidade. Esse homem, mais do que ir para a cidade dele, ele começou a pregar o Evangelho em 10 cidades. Ele se transformou num missionário. Mas qual era a mensagem dele? Aquilo que Jesus fez. Jesus fez algo na sua vida, então você pode testemunhar. Querido, com Deus não tem idade, com Deus tem quilometragem. Depois do batismo, no dia 7, eu recebi vídeos de crianças brincando de batizar as suas bonecas. E é interessante porque a criança no colo da mãe, assistindo o batismo, ela aprendeu tudo. Ela no vídeo falava assim para as bonecas: você confessa que Jesus Cristo é o único Senhor e Salvador da sua vida? Então por causa disso, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Enquanto ela mergulhava a boneca dela, ela cantava assim: eu nasci de novo.
Quantos anos tem a criança? 3 anos de idade. 3 anos de idade. 3 anos de idade. Com Deus não tem idade, com Deus tem quilometragem. Eu estou falando para vocês, a próxima geração da nossa igreja vem forte. Se você for no ministério infantil, você vai ficar constrangido. Os pais hoje estão constrangidos com seus filhos. Eu não falei nada para o meu filho do que está acontecendo aqui na Praça Raul Soares, mas no carro, vindo para cá, a gente sempre ora juntos, e ele orou dizendo assim: pai, eu não sei o que está acontecendo ali naquela praça, mas eu peço ao Senhor que possa fazer com que os ouvidos deles estejam atentos ao que vai acontecer dentro da primeira igreja. A gente não cansa de ser constrangido pelas crianças. Os adolescentes estão vivendo algo sobrenatural com Deus. Mas será que os adultos estão acompanhando esse mesmo crescimento? Porque não tem idade, tem quilometragem. Tem o quanto você tem experiência com Deus. Agora, imagina se Deus usou esse homem que estava endemoniado e acabou de se converter, que não sabia nada sobre a teologia do Antigo Testamento, que não tinha ideia da história do povo de Deus. Se Deus usou esse homem para pregar o evangelho em 10 cidades, imagina o que o Senhor Jesus pode fazer através de você, que conhece a Bíblia, que tem capacitação, que tem estrutura, que tem uma família espiritual. Imagina o que Deus pode fazer através de você. João 4:28, Jesus tem um encontro com a mulher samaritana. Você sabe o que acontece? Aquela mulher se encontra com Jesus, depois ela volta para a cidade dela, e a mensagem dela: vocês precisam conhecer um homem que mudou a minha vida. O seu testemunho pessoal é mais poderoso do que qualquer conceito. O seu testemunho pessoal é mais poderoso do que qualquer teoria. Não se distraia, você precisa apenas contar aquilo que Jesus fez na sua vida. O interessante é que hoje a gente pega a igreja e treina ela para falar de Jesus. E talvez 10% dela fale de Jesus. Mas Jesus chegou para pessoas que não conheciam nada. E para alguma delas Jesus falou assim: não conta nada para ninguém. E aquelas pessoas falaram mais de Jesus do que uma igreja que tem sido treinada. Sabe por quê? Porque ainda vale aquele princípio: a boca fala do que está cheio o coração. Ainda vale o princípio de que a gente só é capaz de dar aquilo que a gente tem. Muitas vezes a gente está tentando treinar pessoas que não têm experiência com Jesus, pessoas que tiveram um encontro com a igreja, pessoas que se tornaram amigas do pastor, pessoas que tiveram um encontro com a música cristã, mas não tiveram um encontro com Jesus. Porque aqueles que tiveram um encontro com Jesus, eles estão em ponto de ebulição. Quem teve um encontro com Jesus não consegue reter dentro dele as palavras da vida eterna, o amor sobrenatural. Quem tem um encontro com Jesus, ou quem teve, vive transbordando dia e noite em todos os lugares que está. Sabe o que está faltando para você? Possivelmente um encontro com Jesus. Lá no céu ninguém vai te perguntar se você era amiga do pastor. Ninguém vai perguntar se você era simpatizante da igreja. Ninguém vai te perguntar se você gostava da igreja batista, da denominação batista. A única coisa que é importante é que você tenha tido um encontro com Jesus. Você teve um encontro com Jesus porque talvez você possa estar dizendo: eu até tive, mas eu não estou tendo experiência com Ele. Não tem porque você não quer. Não tem porque você não busca, porque a palavra diz: buscar-me-eis e me achareis quando buscardes de todo o vosso coração. A nossa falta de evangelização não é por falta de método, não é por falta de conhecimento técnico. A nossa falta de evangelização é por falta de vida com Deus. Se você não sabe muita coisa, você sabe pelo menos dizer: eu era cego, mas agora eu vejo. Eu estava morto, mas agora eu estou vivo. Eu estava caminhando para o inferno, mas agora eu estou caminhando para o céu. Jesus mudou a minha vida. Quando eu tomo consciência, querido, de que eu vim do céu, quando eu tomo consciência de que eu vim do coração de Deus, que Jesus Cristo me alcançou, que Ele me salvou, quando eu tomo consciência das palavras de Jesus que diz: toda a autoridade me foi dada, portanto vão. Quando eu tomo consciência da palavra de Jesus que diz: eu estarei com vocês, eu não tenho medo de evangelizar.
Eu não tenho medo de falar de Jesus. Ainda que haja perseguição, a perseguição só fez o povo de Deus crescer, porque nós temos um advogado fiel. Ele se chama Jesus Cristo. Ele nos guarda, Ele nos protege. A palavra do Senhor diz que toda autoridade foi dada a Ele, e Ele dá a quem está cumprindo a missão. A palavra de Jesus, eu estarei convosco, é para quem está na missão. Olha para a vida de quem está na missão e compara com a sua. Olha para a vida de quem está na missão e compara com a sua. E você vai ver que você está perdendo, e perdendo muito, por não viver aquilo que Deus tem para você. A palavra chamado no hebraico, ela tem a conotação de cuidado. Ela tem a conotação de cuidado. O terceiro artefato da cultura do evangelismo é a fé. Para criarmos uma cultura de evangelismo, nós precisamos ter fé. O texto diz: quem crê e for batizado será salvo. Não importa se ele é macumbeiro, se ele é espírita, se ele é drogado, não importa, quem crê e for batizado será salvo. Será que eu e você temos fé para isso? Fé para saber que possivelmente se eu pregar, a minha família vai se converter. Fé para saber que se eu pregar, o meu pai, a minha mãe, os meus irmãos vão se converter. Será que temos essa fé? Querido, o que é o Islã? O que é um muçulmano? O que é o hindu? O que é o espírita? O que é o drogado? O que é o macumbeiro? Se não uma tentativa desesperada de sair do inferno em que vive. O que são as falsas religiões, se não uma tentativa desesperada de construir a sua torre e chegar até Deus? Quem crê e for batizado será salvo. O que são todas essas religiões, se não caminhos que prometem o céu, mas não são capazes nem de aliviar a dor? O que são essas falsas religiões, se não caminhos que prometem a cura, mas não são capazes nem de trazer alívio? Quem crê e for batizado será salvo. O interessante é porque todo mundo quer eternidade, é mentira ou verdade? Até hoje o ser humano trabalha em pesquisas para não morrer. Todo mundo quer eternidade, todo mundo quer a felicidade, todo mundo quer a paz, todo mundo quer amor, mas só Deus pode dar essas coisas para a gente. Só Jesus Cristo pode nos dar essas coisas. Por isso não destrua o macumbeiro, não destrua o homossexual, não lute contra ele. Ele precisa ver Jesus em você, e se você ficar tentando machucá-lo, feri-lo, você está fechando uma porta para o evangelho alcançar aquela vida. O que você precisa fazer é revelar para aquela pessoa que antes dela ter sido criada, Deus sonhou com ela. Ela já estava no coração de Deus. E por mais que ela tenha sido um acidente nessa terra, para Deus ela não foi um acidente. O que ela precisa saber é que Deus ama a vida dela. O que ela precisa saber é que Jesus pode transformar a história dela. O que ela precisa saber é que o Espírito Santo pode dar para ela o que ela tanto quer. Foi isso que Paulo fez quando chegou em Atenas. Ele viu um Deus desconhecido no meio do Areópago, e ele chegou lá e falou assim: gente, esse Deus desconhecido eu conheço, ele se chama Jesus Cristo. Será que nós podemos dizer isso hoje? Olha, esse falso Deus, essa falsa religião, essa tentativa sua de encontrar salvação, eu sei quem pode dar isso para você, eu sei quem pode mudar a sua vida. Mostre Jesus, porque quem crê e for batizado será salvo. Mas nós, a igreja de Jesus, precisa de fé. Nós precisamos de fé. E deixa eu te ensinar algo: fé não é acreditar. Talvez a sua falta de fé venha pelo seu conceito equivocado do que a fé significa. A acreditar no português é você colocar crédito numa instituição bancária e você receber juros por causa daquilo. Você tem um dinheiro a acreditar. Fé não é um tiro no escuro, fé não é uma aposta, fé é você conhecer a Deus. E porque você conhece quem Ele é, o caráter imutável dele, o seu poder, a sua vontade, você se move com ousadia, porque você sabe o que Deus vai fazer. Se nós tivéssemos a mínima consciência de quem Deus é,
do que Ele está fazendo e do que Ele quer fazer, não deixaríamos de falar de Jesus para ninguém. Porque Jesus transforma. Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para transformar a vida daquele que crê. Glória a Deus, igreja. Nós precisamos ter fé. Nós precisamos ter fé. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova daquilo que não vemos. Se eu espero uma prostituta se converter para chamá-la de irmã, eu não tenho fé, porque a atitude dela está alterando a minha espiritualidade, e não a minha espiritualidade está alterando a atitude dela. Eu não posso esperar um drogado abrir mão dos seus vícios para chamá-lo de irmão. É a minha fé que tem que mudar a vida dele, e não a atitude dele alterar a minha fé. Na colisão entre a luz e as trevas, a escuridão é dissipada. É por isso que podemos evangelizar com a certeza de que nós estamos buscando apenas os nossos irmãos. Você pode falar de Jesus com ousadia dentro da sua casa, com a certeza de que você está alcançando os seus irmãos, porque o Evangelho cura, liberta, salva e transforma. E sabe como eu sei disso? Porque foi isso que aconteceu comigo, e não foi isso que aconteceu com você. Você era uma causa impossível. Você não era fácil, não. Você não era uma pessoa fácil. Você era uma causa impossível na vida de alguém, na oração de um pai, de uma mãe, de um irmão. E você também foi alcançado. E se eu fui alcançado, o que impede Jesus de alcançar os outros? Paulo estava certo. O Evangelho transforma. Transforma um agressor em um manso de coração, um sanguinário em um homem amável. Foi isso que o Evangelho fez com o apóstolo Paulo. Não há barreiras, não há limites, o Evangelho é poder de Deus. Saulo era um perseguidor implacável, mas o Evangelho fez dele um perseguidor amoroso. Mas não dos cristãos, um perseguidor amoroso dos perdidos. O Evangelho chegou em Gadara, pegou um homem possesso e transformou aquele homem num missionário da sua terra. Não há limites para o nosso Deus. O Evangelho muda a vida das pessoas. Zaqueu viveu uma vida de luxo, Zaqueu viveu uma vida de riqueza, Zaqueu ficou rico de maneira ilícita, e quando Jesus entra na vida dele, ele diz: eu vou dar metade do que eu tenho aos pobres, e eu vou restituir 4 vezes mais aqueles que eu roubei. A conversão muda o eixo da vida das pessoas. Se ela era avarenta, depois da conversão ela é generosa. Se ela era maldosa, ela se torna amável. Se ela era arrogante, ela é humilde. Assim como o apóstolo Paulo, eu e você temos que ter essa convicção de que o Evangelho transforma, e transforma mesmo. Jesus, querido, nos convida a viver uma vida de fé. Ele nos deu visão, o campo está pronto para a colheita, mas Ele também está dizendo: você precisa ter fé, que se você pregar, você vai colher. Precisamos agir conforme a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que Ele vai confirmar a nossa pregação com sinais sobrenaturais. Pela fé, vamos ou não buscar os nossos irmãos que estão perdidos? Pela fé, vamos ou não resgatar a nossa família em Deus? O quarto e último artefato da cultura do evangelismo é a responsabilidade. Verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram. Eles saíram e pregaram, e o Senhor cooperava com eles, confirmando a palavra com os sinais que os acompanhavam. Jesus mandou e eles obedeceram. Há uma responsabilidade por parte dos discípulos aqui. Mas qual é a minha e a sua responsabilidade diante do que Deus nos manda fazer? Se você observar na Bíblia, Deus se movimenta e Ele sempre espera uma movimentação do ser humano. É como um jogo de xadrez. Deus falou assim: Moisés, pode ir em direção ao mar. Mas Deus não abriu o mar antes de Moisés entrar. O mar só se abriu depois que ele entrou. Deus se movimentou, Moisés teve que se movimentar. Deus mandou Noé construir a arca. Mas a arca não surgiu quando Noé havia acordado. Ele teve que construir com as suas mãos. Deus se movimentou, Noé se movimentou também. Deus mandou o povo rodear Jericó.
durante alguns dias. Os muros não caíram à toa, caíram porque o povo obedeceu a Deus e rodeou. Sabe, a gente fica cantando para Deus, faz algo novo, e Deus está dizendo para você, nem o que eu falei você está cumprindo, como é que você pode pedir para eu falar algo novo? Deus não vai falar nada novo com você se você não obedecer primeiro o que Ele já falou. Você não vai viver o próximo nível de uma vida com Deus se você não for fiel na vida que você está. Há responsabilidade. Deus nos chama a fazer parte do que Ele está fazendo. Deus quer salvar a minha e a sua casa, mas será que eu e você estamos nos movimentando para que isso aconteça? Tem muito pai e muita mãe que com preguiça não vem no culto da manhã. O seu filho adolescente que era para estar ouvindo a palavra, fica em casa assistindo televisão. Você está cooperando com o que Deus está fazendo? Ou você está atrapalhando o que Deus está fazendo? Tem muito pai e muita mãe que a gente vai fazer uma programação evangelística para as crianças, e tem muita criança participando, crescendo, é nítido, mas tem muita criança ficando para trás, não porque Deus não quer alcançar aquela criança, mas porque o pai e a mãe estão atrapalhando, porque são egoístas, estão pensando só em si. Eu estou cansado. Depois você vai chorar. Que Deus tenha misericórdia de nós. Que Deus tenha misericórdia de nós. A gente é capaz hoje de doar para um partido político, mas não é capaz de ser fiel aos dízimos. Nós hoje damos 27,5% do nosso salário para o imposto de renda, sem contar os outros impostos, de maneira tranquila, aceitável, mas não é fiel nem aos 10%. Tem gente que acha que 10% é o teto, é o piso, porque generosidade é você ir além, e Deus nos chama para ser generosos. Dinheiro é semente, não é comida. Tem muita gente comendo comida como se fosse. Dinheiro é semente, dinheiro é para você plantar, dinheiro é para você semear. O povo de Deus come da provisão que Ele dá. Nós precisamos ser responsáveis. Querido, em nome de Jesus, entra no nosso site, vai lá no Hug Missionário e muda essa realidade da nossa igreja. O que está entrando, ou o que vai entrar mensalmente, é um valor que talvez uma pessoa pudesse dar. Eu estou com vergonha diante do nosso Deus, sabe? Eu entendo Moisés quando ele desce e ele olha para o povo, e o povo está adorando um falso Deus. Eu entendo o coração dele. O que falta acontecer para a igreja de Jesus acordar e entender o que está acontecendo? Deus está abreviando os tempos. Deus está abreviando os tempos. Quem trabalhou no campo sabe que quando chega a hora da colheita, ou você colhe ou você perde tudo. Eu não quero ser responsável diante de Deus por aqueles que não vão ter um encontro com Ele. Eu não quero representar uma igreja no reino dos céus que não tem responsabilidade diante dEle. Não importa se você tem 80, 90 anos, não importa se você tem 3, 4 anos, não importa se você sabe falar ou não sabe falar, o Espírito Santo quer usar você. Você é como esse violão aqui, é o músico que faz ele tocar. O que faz o som sair bonito e agradável não é o violão em si, é o músico. Você pode falar assim, não, mas um violão com encordamento de nylon não tem um som tão bonito quanto um de aço. Depende do músico. Eu já vi músico pegar violão de criança e fazer o violão falar. Depende do músico. Depende de quem vai falar através de você. Depende de quem vai usar a sua vida. E é o Espírito Santo de Deus. Evangelizar não é uma sugestão. Evangelizar é um imperativo. É uma ordem. Nenhuma outra instituição pode substituir a igreja no evangelismo. Nós somos os únicos responsáveis por sermos luz do mundo e sal da terra.
Então vamos combinar uma coisa, vamos parar de tentar recriar o céu dentro da igreja, e vamos começar a sair da igreja para fazer diferença. Vamos parar de tentar fazer esse culto para nós, e vamos fazer esse culto para Deus, e vamos fazer esse culto para alcançar pessoas, para nos capacitar a ir. A maior evidência de que você é salvo, a maior evidência de alguém que está salvo, é que ele não está preocupado mais em se salvar. Quando um bombeiro entra no incêndio, é porque ele sabe que está em segurança, ele sabe que está equipado, ele sabe que ele tem a capacidade, ele está salvo. Então ele entra para salvar os outros. A maior evidência de que você está salvo é que você parou de tentar se salvar e agora você está salvando outros. Essa é a maior evidência de que você está salvo. E aí, para fechar essa mensagem, eu queria ler um poema. Eu não sei quem é o autor, mas tem tudo a ver com o que a gente está falando. Amigo, estou sendo julgado agora no tribunal de Deus, e sinto que tem culpa de certa forma. Na terra onde andei contigo dia após dia, e mesmo sabendo que eu estava perdido, nunca me apontou o verdadeiro caminho. Conhecias o Senhor, o Rei dos Reis, o Salvador, e mesmo assim nunca me contou a sua história. E hoje eu estou aqui sendo condenado. Cadê você que sempre esteve do meu lado? Contigo eu aprendi tanta coisa, mas não o mais importante. O que era para ser público, pois é relevante, guardou para ti as 7 chaves. Como pode ter sido tão ignorante? Te chamei de amigo, eu confiei em ti, mas mal sabia que eu não era importante para ti. Como deixou eu viver dia após dia, se sabia o tempo todo que para o céu eu não iria? Hoje eu estou aqui, mas aqui você não está. Então, se ainda estiver aí, não deixe de falar. Amigo que é amigo sabe o que é melhor. Amigo que é amigo quer o nosso melhor. E o melhor, você já sabe, é Cristo. Porque não há outro caminho. Você consegue imaginar o seu pai falando isso para você? A sua vozinha, o seu vozinho, aquele amigo que está numa cama de hospital e que talvez nem possa falar, mas tem consciência e uma decisão ele pode tomar. Você consegue imaginar o que vai acontecer com você quando você chegar no céu? Quando eu chegar no céu eu vou ficar maravilhado, porque Jesus é muito melhor do que eu imaginei. Eu vou olhar para Ele e eu vou falar assim: nossa, mas nem nos melhores sonhos, nem nas melhores pinturas, nem nas melhores ilustrações, eu vi alguém tão bonito, tão cheio de luz, alguém tão maravilhoso como o Senhor Jesus. Quando eu olhar para aquele céu maravilhoso, eu vou pensar: meu Deus, que coisa linda! Nenhum dos paraísos desse mundo expressaram 1% daquilo que o Senhor guardou para nós. Que coisa gostosa estar aqui. Mas eu tenho receio de ser tomado por um terceiro sentimento. Por que que eu não falei de Jesus? Por que que eu não trouxe mais pessoas para esse lugar? Por que que eu não dei a oportunidade para mais pessoas estarem aqui? Sabe, lá no céu a gente vai poder fazer tanta coisa. Nós vamos poder cantar, louvar, adorar, criar, inventar, trabalhar. Mas tem uma coisa que a gente não vai poder fazer quando chegar lá, que é evangelizar os perdidos, que é discipular os novos convertidos. Isso eu e você só podemos fazer aqui. Então não deixa para amanhã o que você pode fazer hoje. Se você não está fazendo uma casa de paz com alguém, não deixa para amanhã, começa hoje. Já liga para essa pessoa e fala: você não tem noção, eu preciso falar com você de qualquer jeito.
Juan, mas e se fulano ficar chateado comigo? É melhor ele ficar chateado agora do que no dia do juízo final. Essa chateação agora vai passar, mas a outra não vai passar. Lá ele vai falar assim: não, o Wilson era meu amigo de verdade, porque mesmo eu dizendo não para ele semana após semana, ele nunca desistiu de mim. Se você ainda não está numa célula, querido, a célula é estratégia de evangelismo, porque é mais fácil a pessoa ir na sua casa do que ela vir na igreja. A gente não pode mais continuar vivendo egoísta, de maneira individualista, não. São minhas noites, é meu tempo de assistir Netflix, é o meu tempo de assistir, jogar videogame. Acorda, o mundo está acabando, Jesus está remindo o tempo, e Ele quer usar a sua vida, porque Ele diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deus tem um plano para a tua família, Deus tem um propósito para a sua família, Deus quer alcançar a tua casa. Eu quero orar por aqueles que entenderam essa mensagem, e aqueles que estão assumindo uma responsabilidade. Fica de pé, se você vai sair daqui para fazer a diferença na vida de alguém. É o terceiro domingo seguido que eu oro por aqueles que estão se posicionando. O que aconteceu no primeiro domingo quando eu orei? Naquela semana, o que aconteceu? O que aconteceu na segunda semana quando eu orei? Porque eu preciso que você entenda que não vai adiantar nada Deus querer, o teu pastor querer, a tua igreja te capacitar, se você não começar a fazer. O que faz uma pregação ser boa não é o quanto você gosta dela, mas é o quanto você assume um compromisso. É o quanto você está dizendo aqui: Deus, eu não vou viver mais para mim mesmo. Deus, eu não vou viver mais para mim mesmo. Deus, eu renuncio o meu egoísmo, eu renuncio o meu individualismo. Porque 2 horas a mais ou menos de sono não vai mudar a minha vida, mas pode mudar a vida de alguém. Eu abrir a minha casa para uma célula, não vai me matar, mas pode salvar alguém da morte. Eu fazer a casa de paz com alguém 7 semanas, não vai mudar o rumo da minha vida e nem o meu destino, mas pode mudar o destino de uma pessoa. Feche os seus olhos e assuma um compromisso com Deus. Fala para Ele: Deus, faz de mim o que o Senhor quiser, me envia as pessoas que o Senhor quer, me coloca nos cargos que o Senhor quer. Eu assumo um compromisso de ser fiel ao Senhor.